Nós estamos vivendo uma época, que é a época onde na nossa nação, infelizmente, se adora uma deusa falsa, né? Se adora a Rainha dos Céus, também conhecida como a senhora, que não é senhora deles também, não é senhora de ninguém, mas ela se levanta como senhora, né? É o espírito da Rainha dos Céus, da Jezabel, da Isis, seja lá o que for, qual nome você quiser dar, ela muda de nome em seguida, ela muda de nome em toda a história. E ela vai de Gênesis a Apocalipse. Ela é o próprio espírito da sedução. Satanás é o espírito da sedução, é o espírito anticristo, é o espírito contra a unção. É o espírito que quer tomar a autoridade daquele que é investido de autoridade. É o espírito da Jezabel, é o espírito conhecido de Gênesis a Apocalipse ao mesmo tempo. Uma vez eu fui pregar em Mogi, eu mal sabia que Mogi era o berço desse principado, um dos berços desse principado, da Rainha dos Céus. Eu fui pregar bem no 12 de outubro, era um feriado, me convidaram para pregar em Mogi. Eu subi no púlpito e simplesmente havia uma resistência muito grande, porque quando você sente as pernas tremerem, você sente uma resistência muito grande, saiba de uma coisa no reino do Espírito, ela resistindo a você. Na verdade, ela está sentada sobre muitas águas, a Bíblia diz que ela está sentada sobre muitas águas, e ela tem as nações, as águas são as nações, ela tem as nações debaixo dos seus pés. Porque os reis da terra têm se prostituído. Há uma prostituição no reino do Espírito. Prostituição, ela se manifesta de três formas. Tem a prostituição física, tem a prostituição espiritual, também conhecida como idolatria. A prostituição física, muito obviamente, ela ascende a sedução no sentido físico da coisa. E a prostituição financeira, são dois tipos de prostituição. Ela está sempre querendo fazer pactos com os reis, porque esse espírito governa através da autoridade dos verdadeiros reis. Antes de eu começar esse culto hoje, um tempo atrás o Felipe teve um sonho. Nós lutamos com esse espírito da sedução há já alguns tempos. Ele agiu aqui de uma forma muito severa. Ele roubou, ele seduziu. Esse espírito ele atua na fraqueza das pessoas. Cada um tem a sua fraqueza. E ele é muito astuto. E ele atua na fraqueza de cada um, de cada pessoa. Então, cada um é tentado pela sua cobiça. Própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Nós somos tentados e nós somos os problemas de nós mesmos. Nós somos o nosso problema. Não é o diabo que é o nosso problema, somos nós. Então você escolheu um pastor que te pastoreia, que é o pastor da guerra. Eu sou da companhia da guerra e os meus filhos são da guerra também. Glória a Deus. Vocês todos estão sendo forjados no ambiente de batalha. Então algumas pessoas, São Thomas mesmo, que abriu o culto, falou: pastor, você tinha uma resistência muito grande. Eu falei, é de acordo com aquilo que eu vou pregar, é nessa linha. A gente nunca sabe quando Deus vai fazer uma coisa. Tem algumas pessoas comigo num propósito que elas vão entender. A gente acha que vai atacar no último dia, mas Deus, Ele é que tem a espada. Glória a Deus, queridos. E Deus nos deu a artimanha de usar a espada. E a espada é a palavra de Deus. Glória a Deus. Posso ouvir um amém aqui? Então, se você sentir sono, sentir cansaço, sentir uma resistência, saiba que não é você, é um demônio. Então, se é um demônio, você vai ser mais forte do que ele. Posso ouvir um amém? Glória a Deus aqui? Agora já deu uma briga. Mas pode fechar em outros momentos, mas não vai fechar em nome de Jesus, amém? Em Lucas, o que o Gustavo viu foi a mesma coisa que o Felipe teve no sonho um tempo atrás. Nós pegávamos dois dos demônios e faltava um terceiro, e ele batia nesse terceiro, mas esse terceiro fugia. Pois bem, nós vamos pegar ele hoje, amém? Amém. E esse terceiro se manifesta através de um escorpião, e é esse espírito da sedução. E o Felipe viu que ele fugiu, mas hoje ele bem numa hora que ela ganha mais poder, porque ela ganha a adoração das pessoas. Essa é a época onde ela recebe a adoração. Tem a romaria lá, tem gente que vai de joelho lá para Aparecida do Norte, né? Para ralar o joelho, para chegar com o joelho esfolado. Infelizmente não vai adiantar nada, pelo contrário, ela está fazendo um pacto com esse demônio. Então, filhos, bem no dia que ela recebe mais adoração, recebe mais força, porque a força dela dá mais adoração, dá mais força para ela. Nesse dia, num dia desse, eu salvei um pastor dentro do mar. Ela quis levar ele dentro do mar. E ele nadava muito bem, nadava na praia, ele começou a nadar de um lado para o outro. E a praia estava muito vazia, porque era o mês de julho. Julho não, de outubro, mas era vazia a praia, né? Porque era dessa época.
Era nessa época, e eu estava lá na praia e tal, e a praia vazia, não tinha muita gente, não tinha ninguém. E de repente estava nublado, inclusive, ele nadava sempre, eu sempre viajava com ele, nadava sempre, nadava vários espaços. De repente passa um cara com tudo do meu lado correndo, e esse cara correndo, ele fala, ajuda, e quando eu olho, é o meu pastor da época que estava se afogando. E eu saio correndo, né, com esse rapaz, correndo, entro no mar, tinha um buraco tão grande, por causa da escavação, por causa da corrente de retorno, que eu pisei no falso e meu joelho bateu aquele seco. Na hora me veio aquele pensamento, se você vai morrer. Eu falei, bom, já estou aqui, né? Eu fui lá andando, tal. A minha sorte foi que um surfista, na hora que eu cheguei nele, o surfista chegou junto comigo, porque o surfista tinha a prancha. Então ele ia segurando na prancha, nós dois segurando, eu puxando ele, nós dois puxando ele, enfim, fazendo uma longa história curta, nós arrancamos ele do mar. Glória a Deus por isso. Quando eu estava em Mogi, num dia que ela recebe a adoração também no 12 de outubro, eu entrei para pregar. Eu entro para pregar, a minha mente simplesmente some. Eu não lembrava nem o que eu ia pregar. Muito forte. Uma resistência tremenda, uma resistência terrível. E eu falei assim, bom, se eu não consigo pregar, eu sei que ela está recebendo a adoração. Eu levantei minha mão, fechei os olhos, a igreja toda me olhando. E eu levantei a mão e comecei, somente o Senhor é Deus. A ti seja a honra, a glória, o louvor, a majestade. Não há outro Deus além de ti, não há outro digno de ser louvado. E comecei a adorar a Deus, adorar a Deus. Quando eu olho, a igreja inteira, era muita gente, estava em pé. A igreja inteira estava em pé, louvando comigo, orando em línguas, adorando a Deus. Eu fui glória, eu abri o olho, a profecia também abriu junto. E aí a glória de Deus desceu, e aí as palavras pulavam na minha mente, ela foi destronada no 12 de outubro. Só que hoje ela vai cair. Ela vai cair nesse lugar. E ela vai tomar um baque na nação. Ela vai tomar por causa da espada da palavra, não é por causa de nós, não. Mas é porque nós cremos no Deus que nós temos servido. E é o que Deus me disse no secreto. Houve uma luta para receber essa mensagem, gente. Havia uma confusão no ar, um negócio para não chegar em mim. Um negócio impressionante. Mas chegou. Eu quero ler com você esse escorpião aí. O Gustavo tem uma visão do escorpião. Ele crescia. Por que ele crescia? Porque ela recebe adoração nessa época. Ele tinha garras muito grandes. E ele impedia os jovens de entrarem no lugar da adoração. Vocês estão comigo? Estão me entendendo aí? E não é só os jovens, é a igreja. Ela abalou essa casa. Ela abalou junto com a Maleque. Ela abalou essa casa, roubou, fez tudo que fez de muitas formas, de muitas maneiras. Fez através da crítica, fez através de se sentir de vitimismo, de canseira, de tantas coisas. Ela abalou, arrancou muita gente. Ela fez um sarceiro aqui. Ela fez um negócio muito ruim mesmo. E nós apanhamos, mas hoje nós vamos bater. Amém? Em Lucas capítulo 10, versículo 19, diz assim: E eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Posso ouvir um amém aqui? Hoje nós vamos pisar escorpião nesse lugar, glória a Deus. Você está comigo aí na guerra? Fica ligado aí. Hoje é dia de pisar escorpião. Amém? Amém, amém? Amém. Então levanta a sua mão aí para o céu. Vamos lá. Amém, amém, amém. Glórias e glórias ao nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Pode aplaudir mesmo a Deus. Ouve o nome dele. Entenda quem você é no reino do Espírito. Na semana passada eu preguei sobre o sacerdócio santo. Preguei sobre a contaminação do sacerdócio. Preguei sobre que Deus ele não aceita a contaminação do sacerdócio. Seja de que tipo for a contaminação, e não se chega diante de Deus de qualquer jeito. Não se entende que a mesa de Deus é uma mesa desprezível. Não se faz a obra de Deus relaxadamente. E disse para você que nós, como o Senhor Jesus, como exemplo do maior sacerdote que houve, entramos na presença de Deus, na presença dos amigos, e na presença de quem for, ou daquele mesmo do traidor, com a toalha nas costas e o balde de água na mão. Nós estamos aqui para lavar os pés. Os pés são as poeiras que se apegam no nosso pé no caminho. São os pecados, poeira, fala do homem, o corpo do homem é pó, e ao pó voltará. E Deus fala para a serpente que ela comeria do pó. Ou significa o quê? Que o diabo comeria da carnalidade do homem. E o pó, Jesus fala que o pó se apega nos nossos pés, na nossa caminhada. À medida que caminhamos, o pó se apega. Então Jesus, ele pega a toalha. Ele diz: eu sou mestre, Senhor, e realmente eu sou.
E eu vos lavei os pés, fazendo da mesma forma. Quem Jesus está lavando os pés nesse momento? O Senhor Jesus está lavando o pé de todos os discípulos, mas está lavando o pé inclusive do traidor. Eu disse para você que nós servimos e lavamos os pés, mesmo dos traidores, mesmo daqueles que se levantam ou se levantarão contra nós. Nós mantemos o amor de Deus com a toalha do serviço. O serviço é que te leva nos altos lugares. Amém? Por isso que ele fala que ele nos vestido em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de homem, se tornando servo, foi até a morte, e morte de cruz, e por isso Deus o exaltou. Ele deu um nome que é sobre todo nome, nome perante o qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que ele é Senhor. O sacerdócio verdadeiro, ele é santo. O sacerdócio verdadeiro, ele é humilde, ele é servo. Ele lava o pé de quem for. Ele está ali. Lavar o pé, como eu disse para você, é um escravo, a pessoa menos importante da casa. O Senhor de toda a glória desceu do céu, se tornou homem, servo, e foi lavar o pé de todo mundo, inclusive de Judas. Está comigo aí? E no coração dele, mesmo Judas o traindo, porque ele tinha no coração dele, ele tinha amigo para que viesse, porque o Senhor Jesus não é hipócrita, ele não diria amigo se ele não considerasse Judas amigo. Posso ouvir um amém nisso? Glória a Deus. Está comigo aí? Recapitulei. Terminamos aonde? Aonde nós temos que andar. O sacerdote, ele anda em humildade, ele anda em serviço. E a partir daí eu vou recomeçar, eu vou reconectar. Porque o lado do sacerdócio é a humildade. É como ele se entrega, é quanto ele depende de Deus, é quanto ele faz tudo por Deus, é quanto ele não dá um passo se Deus não estiver. Esse é o sacerdócio genuíno. Mas do outro lado do sacerdócio, alguém cronômetra o tempo aí para mim, por favor. 8 horas. Eu tenho no máximo 9, tá bom? Tem 1 hora para pregar. Do outro lado tem a realeza do sacerdócio. Tem alguns, no Antigo Testamento haviam reis que não eram sacerdotes, e haviam sacerdotes que não tinham unção real. Mas Deus começou já a apontar para o sacerdócio de Cristo, que é da ordem de Melquisedeque, onde já havia o modelo de um sacerdote que era também rei. Posso ouvir um amém aqui? E Deus quer levantar neste lugar sacerdotes reis. E como é que Deus levanta um sacerdote rei? Quais são os perigos de se tornar um sacerdote rei? Eu quero considerar algumas passagens bíblicas com você. Em 1 Reis, no capítulo de número 21, abra comigo lá em 1 Reis 21. Esse rei é um rei bem conhecido na Bíblia. Era um rei que manifestava a humildade. O nome desse rei é o rei Acabe. O Acabe, na verdade, queridos, eu chamaria ele também de hospedeiro. Porque é uma humildade, queridos, que é uma humildade danosa. Ela não é uma humildade boa. A humildade também tem que ser equilibrada pela autoridade. Na verdade, as pessoas que devem ser investidas de autoridade são as mais humildes. Então, o lado da moeda é humildade sem autoridade. Okay? O cara é humilde, ele tem tudo para ser um rei, mas ele não exerce a autoridade. Ele tem o principal. Vou dizer para você que o principal no reino de Deus é ser humilde. Jesus, ele carrega a capa da humildade. Tudo que eu falei sobre Jesus até agora é a humildade. Mas embora Jesus fosse muito humilde, ele também era muito firme na sua autoridade. Posso ouvir um amém? Ele é o modelo de sacerdócio para nós. Ele é o modelo mais perfeito do sacerdote real. Mas em 1 Reis 21 nós vamos ver um rei que era humilde, que era o rei Acabe. Mas esse rei, ele não tinha autoridade alguma. E quando você encontra um sacerdote que não exerce autoridade, ele é a porta de entrada para o espírito da Jezabel, do anticristo, da sedução. É esse demônio desgraçado que nós estamos denunciando nessa noite. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei de Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra melhor. Por que o rei oferece algo melhor, uma vinha melhor do que a vinha que Nabote tinha? Ou, se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Eu quero comprar ou quer ter, eu quero comprar, eu quero quer ter. Está do lado do meu palácio, eu sou rei, mas eu estou pedindo para você. E eu quero te pagar bem por isso. Eu quero também
ou te dar uma vinha melhor do que você tem, só fica do lado do meu palácio. Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Há homens que lutam por herança. Há homens do reino do Espírito que não abrem mão de herança. Aplauda Jesus. Porque hoje é dia de herança aqui nesse lugar. É de homens que se levantam como sacerdotes. Se você é homem e não é sacerdote, hoje é dia de Deus levantar você como sacerdote. Então ele defende, fala: eu não vou abrir mão da herança dos meus pais. Eu não abro mão. Então Acabe veio desgostoso, indignado, parece um menininho mimado, para a sua causa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, que falara quando disse: não te darei a herança dos meus pais. E deitou-se na sua cama, voltou o rosto, e nem comeu de tanto desgosto. Tadinho do Acabe, tadinho. Porém, vindo Jezabel, sua mulher, ter com ele, lhe disse: que é isso que tens assim desgostoso o teu espírito, e não comes pão? Ele respondeu: porque falei eu não pode, o jezreelita, né? E ele disse: dá-me a tua vida por dinheiro, ou se te apraz a ti outro em teu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vida. Bebê chorou. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu, perfeito, em Israel, sua banana. Governas tu em Israel. Quem governa aqui sou eu. Eu já tomei a tua coroa. Eu já tomei o reino da tua mão, seu banana. Nesse lugar, em nome de Jesus, não haverão homens bananas aqui. Não haverão. Levanta-te, come e alegre-se. O teu coração eu te darei a vida de Nabote, o jezreelita. Se não tem homem, a mulher se levanta. O espírito de Jezabel se levanta. E para Jezabel se levantar, ela precisa de uma carne. Ela precisa de uma humildade que passa do limite. Ela precisa de um homem que não é homem, para governar sobre ele. Então ela escreveu as cartas em nome do Acabe, botou o anel nele, selou, mandou para os príncipes. E os príncipes levantaram uma conspirada, uma mentira. Levantaram uma mentira contra Nabote. Levantaram uma mentira contra o homem que defende vinha. Levantaram uma mentira contra o homem que defende avivamento. Levantaram uma mentira, porque vinho é lugar de vinho novo, e vinho novo é lugar de avivamento. Posso ouvir um amém aqui? Porque é a herança dos pais. Posso ouvir um glória a Deus aqui? Esse homem está no campo defendendo algo precioso que vem dos pais. E Deus me abriu isso agora. E aí chega essa mulher, faz uma conspirada, pega duas falsas testemunhas, como Jesus. Pegaram falsas testemunhas com ele. As duas testemunhas se levantam e apedrejam ele, a mandato de Jezabel. Apedrejam ele a mandato de Jezabel. Ele é apedrejado e morre. E aí Nabal está lá todo gostoso. Nabal não, o Acabe. O Acabe está lá todo gostoso. Foi lá tomar posse da vinha que a Jezabel entregou para ele. Veio o profeta Elias e falou assim: manda uma carta lá para ele, diz o seguinte: a casa dele caiu. E o que você fez com Nabote, eu vou fazer com você. Os cachorros vão lamber seu sangue. Olha o que ele disse: quem fez foi você. Quem deu a ordem foi Jezabel. Mas ele disse: quem fez foi você, Acabe. A responsabilidade da autoridade, queridos, está sobre a cabeça do rei. Posso ouvir um amém aqui? Se você está sendo governado pela sua esposa, pela sua mulher, pela sua namorada, seja lá quem for. Eu não estou falando de você ser um autoritário, estou falando de você ser um cabeçudo, estou falando de você ser cabeça, sacerdote, ouvir a Deus. Mas ela está governando ele através das suas mazelas. Ele fala que vai acabar com ele, porque ele deixou ela fazer isso. E segundo, ela vai cair também, e os cachorros vão lamber o sangue dela também. Só que o Acabe, então veio a palavra do Senhor a Elias no 28, veja o 28, olha que trem interessante, querido. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o descrita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, visto que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa. Olha que coisa mais tremenda. Deus manda uma sentença pela boca do maior profeta da época, que é Elias. Palavra profética para encontrar o lugar. Mas nessa hora, nesta mesma hora, Acabe se humilha. Ele era humilde. Eu estou provando para você que Acabe era humilde. Só que era humilde que não tinha reinado. Era humilde que não tinha governo.
era humilde, que não tinha autoridade. Enquanto eu denuncio esse demônio, queridos, homens, levantem os vossos escudos e corações diante de Deus. Amém. Amém. Se a sua casa perdeu o governo, é por tua causa. Quem governa na tua casa, homens, são vocês. E jovens que não têm uma mulher ainda, desde já. Desde já conheçam a posição de vocês. Ele era humilde, mas não tinha autoridade. O outro lado da moeda é o problema da autoridade sem humildade. Tem muita gente que tem muita autoridade, mas não tem humildade. Em 1 Reis, capítulo 19, nos capítulos para trás. Reis 19, 20. Conhecemos a história desse homem cheio de autoridade. Eu não conheço ninguém fora Elias que tenha mandado cair fogo do céu e fogo cair do céu. Eu não conheço um homem que corria mais rápido que um carro. Eu não conheço um homem que mandava fechar o céu fechava, mandava abrir o céu abriu. Eu nunca vi tanta autoridade na minha vida. Eu nunca vi um homem dizer, diante do Deus perante cuja face eu estou, segundo a minha palavra, não vai chover nesse lugar, segundo a minha palavra, porque eu estou na presença dele e a autoridade dele em mim já é uma coisa só. Nós estamos grudados, interligados aqui. É muita autoridade, queridos. É muito poder. Alguns especulam que Elias caiu porque estava estressado. Eu tinha lutado com 850 profetas do inferno, profetas de Jezabel. Já vou dizer para você, Jezabel tem os seus profetas. Jezabel tem os seus profetas do inferno, ela tem na mão dela, por isso que ela tinha os profetas de Baal e os 400 de poste ídolo, 450 de Baal ou vice-versa, 850 profetas que trabalhavam para ela. São os mesmos profetas que profetizam o que você quer ouvir. São os mesmos profetas que profetizam bênção quando Deus está falando da vida espada. São os mesmos profetas que profetizam coisas boas para alegrar o coração das pessoas. Não. Nós profetizamos o que Deus manda profetizar. O ofício mais difícil na igreja, que eu vou contar para vocês, é o de profeta. Ele é muito difícil. Ele é terrível. Primeiro porque a espada corta primeiro aqui. A espada corta primeiro em nós, profetas. Deus quer uma santidade ímpar na nossa vida. Ele quer um coração entregue de forma plena na presença dele. Porque falando eu, Paulo diz, eu esmurro meu corpo, tendo falado eu não venho a cair naquilo que eu falei para não fazer. É muito difícil ser profeta. Porque você ouve a voz de Deus, se você não se ajusta à voz dele, você não está em obediência diante de Deus. Então, antes da palavra cortar para você, que ele sabe de uma coisa, ela corta para cá. Posso ouvir um amém, glória a Deus aqui? Só que eu levanto profetas. Eu levanto profetas, avivalistas, generais, pessoas que vão para as nações. Eu levanto esse tipo de pessoa, porque isso está nos meus ombros. Eu sei quem eu sou no Espírito. Eu não vou perder minha identidade, porque o Senhor Jesus, quando eu vejo ele se derrama a mim e se mostra a mim dessa maneira. Está comigo aqui, está me entendendo? Ele é o general. E nós somos soldados, ou capitães, ou seja lá o que for, do seu exército. Então Elias diz, então enviou Acabe, esse mesmo Acabe, esse rei, Mequetrefe, mensageiros a todos os filhos de Israel, e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando você vai ficar com áreas na sua vida para resolver? Até quando? Até quando vai ficar com essas áreas de qualquer maneira na sua vida? Até quando nós vamos ficar cocheando? O coxo no reino do Espírito é aquele que não manda direito. Até quando nós vamos cochear entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, serviu. Se Baal é Deus, então serve Baal de uma vez. Nós temos que saber, queridos, se nós estamos nos prostituindo. A prostituição começa com pequenas concessões, não são grandes concessões. No físico, uma pequena olhada. No físico, um pequeno desejo. No reino do Espírito, é flertar com outro Deus. Uma simples retenção de um dízimo, por exemplo. Dízimo, queridos, não é obrigação. Dízimo é um princípio. Quando não havia obrigação, quando não havia lei, havia dízimo. Abraão deu um dízimo de tudo para o Melquisedeque, um sacerdote rei que ele encontrou no meio do seu caminho. Você pode dar aleluia, glória a Deus?
Ele diz que Levi, que veio anos depois, entregou o dízimo na pessoa de Abraão para Melquisedeque. Então o sacerdócio levítico, que é da lei, se submete ao sacerdócio de um sacerdote real, que é o sacerdote de Melquisedeque. O sacerdote que veio depois, 430 anos depois, com a lei, ele se submete ao sacerdócio principal, que é o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Está acompanhando aqui, está comigo aí? Muito bem. Então ele diz, então disserias ao povo, só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. 450 de Baal e 400 do poste. Só eu fiquei. Eu sou a última bolacha do pacote, é comigo mesmo, eu sou tal, eu sou o poderoso, eu sou autoridade aqui, não tem mais profeta em Israel. Eu sou o único profeta que sobrou em Israel. Esse é Elias. É interessante que ele manda cair fogo do céu, ele corre mais com o carro, ele vai orar, o céu abre e a chuva cai. Mas Jezabel fala, eu vou matar você. E ele foge. Ele foge e vai parar dentro de uma caverna. Por isso que o profeta está na caverna. O profeta da caverna está no lugar errado. Está fora do propósito de Deus. Se você é um profeta e está dentro de uma caverna, em depressão, seja lá o que for, você está fora da vontade de Deus. Elias fugiu para dentro da caverna. E aí Deus se manifesta a ele. Eles não fiquem com medo, não. Eu estou pregando a autoridade profética, tá bom? Ele vem lá um redemoinho de fogo. E Deus não está no redemoinho de fogo. Vem lá um terremoto. Deus está no terremoto. Então vem lá um cisto suave. E Deus pergunta: o que você está fazendo aqui, Elias? Se Deus está perguntando, queridos, presta atenção nas perguntas de Deus para nós. Ele fala a resposta do que estava no coração, porque a boca fala do que está cheio o coração. A minha depressão e o motivo de eu estar com medo aqui dentro dessa caverna é um só. Só eu fiquei dos profetas de Israel e procuro tirar minha vida. Deus fala: Elias, não é possível isso? De novo ele pergunta: o que você está fazendo aí, Elias? Só eu fiquei dos profetas de Israel, procuro tirar minha vida. Ele falou assim: então desse aqui, com esse homem, por causa desse orgulho, eu não posso mais contar. Elias, tem muita autoridade sobre a sua vida. Eu quero que você passe ela. Vai lá, unge Eliseu, profeta, no seu lugar. Unge Azael, rei na Síria, sem A, Síria. E unge Jeú, rei em Israel. Vou pegar a unção que está sobre você e vou ungir 3 personalidades. Um profeta que vai ser maior que você, em autoridade, que vai fazer o dobro de milagres que você fez. Vou ungir um rei lá da Síria, porque esse rei vai se tornar nas minhas mãos um instrumento de aferir para a minha nação de Israel. Todas as vezes que Israel pecava, Deus liberava o rei da Síria, Azael, para vir contra eles. Ele era instrumento da unção que estava sobre Elias. E o terceiro, Jeú, é o homem que vai destronar o principado de Jezabel. Posso ouvir um amém aqui? As 3 unções estavam sobre a vida de Elias. As 3 unções ele carregava sobre ele, mas ele se tornou um soberbo. E Deus falou: Elias, não pense que só você é o rei, só você ficou dos profetas. Eu guardei 7.000 homens que não se dobraram a Baal. Posso ouvir um amém aqui? Deus sempre tem um remanescente. Deus trabalha com o remanescente. Ele guardou 7.000. Você pode dar um aleluia, glória a Deus, justamente para nós não ficarmos soberbos. Justamente para a gente não achar que é a última bolacha do pacote. Justamente para a nossa autoridade não se tornar pó, se tornar em nada. Em Atos 13, 22, não precisa abrir, Deus diz sobre Paulo, para Paulo, não, em Atos ele diz para Lucas, que está escrevendo Atos: achei a Davi, homem segundo o meu coração, para fazer conforme a minha vontade. O primeiro estereótipo bíblico, depois de Melquisedeque, de um rei que também pertencia a Judá, como que apontando para Cristo, que levanta um trono que é real e sacerdotal, foi Davi. Então ele diz sobre Davi: eu achei Davi homem segundo o meu coração, e o homem segundo o coração de Deus, ele faz conforme a vontade de Deus. Na Bíblia, queridos, em termos de rei, eu não vejo um rei que tenha sido como Davi, que estabeleceu um trono como Davi estabeleceu. Ele simplesmente conquistou tudo que estava à sua frente. Mas Davi possuía um segredo. Esse segredo de Davi está em 2 Samuel. Só vou ler uma passagem, tem N passagens desse tipo.
Mas em 2 Samuel, no capítulo de número 5, nós vamos ver o que Davi tinha de diferente e por que Davi era um rei segundo o coração de Deus, por que Davi fazia as coisas de acordo com o coração de Deus. Em 2 Samuel, capítulo 5, versículo de número 19, diz: Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus. Qual era o segredo de Davi, querido? Consultar a Deus. Ele consultava a Deus. A unção sacerdotal é homens e mulheres que consultam a Deus. Glória a Deus. Não agem pelo que acham, pelo que pensam, pelo que querem, não agem por causa de informação, não agem por causa de nada disso. Agem de acordo com a palavra de Deus e ponto final. Aleluia. Desde eu vou entrar nesse trabalho simples, desde eu vou comprar esse terreno. Querido, já teve vezes, eu nunca mais achei esse versículo na Bíblia, eu estava inclinado para um terreno, a Pamela lembra. Eu estava inclinado para um terreno, eu queria comprar um terreno. E aí eu fui ali de frente para a mata, do jeito que eu queria, estava barato. Eu falei, puxa, mas tem uma proposta na sua frente. Eu falei, então se cancelar essa proposta, ele é meu. Aí o cara falou, tá bom, eu vou falar para o cara que mandou a proposta, ele vai ficar com o terreno mesmo. Aí fui lá, tal, cheguei na casa dela, o cara, você não acredita, o cara tirou a proposta. Eu falei, puxa, graças a Deus, é meu. Espera aí um pouquinho, eu vou orar. Espera aí um pouquinho que eu vou orar. O sacerdote vai orar. Posso ouvir um amém aqui, sacerdote? Mas, pastor, eu não sei ouvir a voz de Deus, você vai aprender. Vem andar com a gente, você vai aprender. Glória a Deus. Anda no mesmo manto, na mesma unção. Eu comecei a andar com esse profeta, eu não via. Mas a unção já estava sobre mim. Eu buscava. Eu já ouvia a voz de Deus. Aí um dia eu cheguei num lugar, estava lá um cara todo pomposo lá, rico. Deus me dá uma palavra na certeira dele. E eu fui lá e entreguei. Aí o meu pastor falou, eu também via a mesma coisa. Eu falei, glória. Por quê? Porque eu sabia que eu estava ouvindo direito. Era um aval, era um testificar de que eu estava ouvindo direito. E eu cheguei lá em casa, estava na casa da mãe dela ainda. E falei, Senhor, me dá uma palavra disso, vai. Eu quero saber, eu vou comprar esse terreno, abrir. Quando eu abri, eu falei assim, afasta-te desse terreno. Eu falei, não é possível. Esse aqui, Senhor, afasta desse terreno. Eu falei, cara, eu não vou ficar, porque Deus falou que não é para eu ficar. Cara, o quê? Eu falei, Deus, eu não vou ficar. É isso, filhos. Das coisas mais simples, as mais complexas. As coisas mais difíceis, as coisas mais simples, notórias. Queridos, eu tenho tantos testemunhos que eu pararia à noite te falando que eu ouvi a Deus e as coisas que Deus me livrou a ouvir a voz dele. O Covid foi uma delas. Fecha ou não fecha? Ele falou, quem está com você no barco, nenhum deles vai morrer e nenhum dos jovens morreu. Nenhum. Teve jovem que morreu por aí, mas aqui nenhum, porque Deus falou, no teu barco, ninguém vai morrer. Os seus jovens. Ele falou dos jovens. Esses aí que eu dou conta. Amém, queridos? A palavra dele, eu falei, fecha a porta ou não fecha a porta? E lá, os pastores da internet, muitos deles, muitos renomados ali. Não, é a ciência. Agora a ciência se comprovou que é uma farsa. A ciência comprovou que é pior que tomou vacina. Sabe comigo aí? Está entendendo? Está entendendo o mistério aí? Amém. Glória a Deus por isso. Mas da vida. O rei ungidíssimo. Ganhava todas as guerras, consultava a Deus. Mas no capítulo 11, você conhece a história, mas eu vou ler para você. 2 Samuel 11, versículo de número 1. Decorrido um ano no campo em que os reis costumavam sair para a guerra. Era costume, era da unção real, etc. Davi dessa vez não consulta. Davi dessa vez não pergunta se vai subir para pelejar. O Davi que perguntou na versão anterior ali, nem li tudo o texto. Mas suba para pelejar, Deus falou, vai lá que eu peguei na sua mão. O Davi que quando estava em pecado lá em Ziclag, dentro da terra dos filisteus, quando Davi estava desviado de Deus, fugindo de Saul, desviou, estava lá matando quem fosse, já ia a próxima incursão de Davi, seria contra a nação de Israel, ele ia perder toda a unção que Deus queria depositar na vida dele. É roubado das mulheres, das crianças, tudo é levado. E aí ele fala assim, o que aconteceu? Ele pega a escola sacerdotal que não era do rei tomado, toma a escola de Abiatar, usa a escola e pergunta, Senhor, eu estou errado, eu sei onde eu estou. Os valentes dele chorando, os valentes dele colocando a culpa dele. Ele pega a escola, consulta a Deus, Deus fala, vai atrás deles, vai pegar eles. Posso ouvir um amém, glória a Deus? A escola sacerdotal pega a malequita, mas pega a espírito de sedução também. Ela pega as duas coisas. Só que o que pega a Jezabel é a unção real. O que pega o escorpião é a unção real. Não é a unção sacerdotal, é a unção real. Por isso que as duas unções têm que operar juntas. E o que para a unção real? A soberba, o orgulho, a vaidade,
a vontade própria, o eu querer fazer coisas que Deus não me mandou, eu que para Davi. Então Davi fala, não vou para a guerra, manda lá o valente dele para a guerra, ele não vai. Fica em casa, quando ele está em casa, ele recebe o viajante. O profeta chama de viajante, o espírito da sedução. Viajou, entrou no coração dele, ele vê a mulher se banhando, ele é seduzido. E ele cai, mesmo sendo um homem tremendamente ungido. Isso é um alerta para todos nós. O dia que você deixar de falar sacerdotal, fora do seu reinado, é o dia que você vai cair. Nós não temos desculpa para não estar na presença de Deus. Nenhum de nós homens aqui, nem as mulheres, mas é principalmente sobre nós. Principalmente sobre nós. O dia que você deixar a escola sacerdotal, é o dia que você começa a cair. É o dia que a Jezabel começa a montar. Ela montou nele, mandou uma seta e ele engravidou da seta. E você conhece a história que foi gerado. Não adiantou ele pedir misericórdia, clemência, jejum, oração. Deus levou. Deus levou o fruto do adultério. Pior, destruiu a casa inteira de Davi. Um filho possui a própria irmã. O outro se levanta contra ele no seu reinado. É uma desgraça o que Davi sofre a partir desse momento, dessa queda. E quase que ele não volta. E Deus ainda retira o espírito dele, a unção dele, a presença dele. É o pior de tudo. Então um rei que se soberbece e começa a agir por si mesmo, ele vai cair. Mais cedo ou mais tarde, vai cair. Está comigo aí, filho? Está comigo aí, filho? Ninguém é forte o suficiente para se manter a si mesmo em pé. Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Quem pensa estar em pé. Posso ouvir um amém aqui de todos? Amém. Em 2 Reis, capítulo de número 9. Ainda no 2 Reis. Agora no 2 Reis, desculpa. Estava no 2 Samuel. 2 Reis, capítulo de número 9. No versículo de número 30. Jeú recebe a unção, a autoridade para derrubar o espírito da sedução. O que recebe a autoridade de derrubar o espírito da sedução é um rei sacerdotal. É um rei de Deus. É levantado por um sacerdote, o maior profeta da época. É levantado por Elias, a palavra dele, a unção de Elias chegou nele. Mas antes dessa investida, ele pegou uma outra unção sobre ele, que era a unção de Eliseu. Eliseu manda um mensageiro e é escondida. Fala, tem uma mensagem para você, leva Jeú dentro de uma sala do templo, e lá dentro da sala do templo, ele derrama o óleo, Eliseu derrama o óleo sobre ele. Então agora ele tem a porção de Elias, tem a porção dobrada de Eliseu, do mensageiro de Eliseu, que foi entregar unção triplicada, quadriplicada, multiplicada na vida dele. Para ele derrubar, para você saber que esse demônio de sedução, esse espírito de sedução, ele não é simples de derrubar. Na verdade, lá em Apocalipse que ele vai cair, Apocalipse 18, eu estou falando aqui, vai cair agora, mas estou falando lá no final dos tempos. Ele vai cair de novo, vai cair de uma vez por todas, vai cair a Babilônia com esse demônio, vai cair a mulher que se embriagou com o sangue dos profetas e apóstolos, ela vai cair lá do seu pedestal. Glória a Deus, queridos. Isso é a última coisa para acontecer. O anjo do Senhor fala, caiu a Babilônia. Filho, saí dela, saí do espírito da sedução. Filhos, saí do espírito da sedução. Sair da morosidade, sair do desapego, sair desse negócio de não estar com Deus, de não andar com Deus, sair desse negócio que ela está negociando com você, para você não orar. Sai desse lugar. Sai desse lugar, é por isso a razão de ter muitos fracos. Muitos que estão aí para lá do que para cá. É porque não está andando com Deus, porque quem anda com Deus, queridos, o fogo de Deus toma ele. Não é possível ter homens que o fogo de Deus não toma eles. Se anda com Deus, tem que ter fogo. Se tem sacrifício, tem fogo. Posso ouvir um amém aqui? Se tem sacrifício, tem fogo. Aleluia. Aleluia. Tem sacrifício, tem fogo. Tendo Jeú chegado a Jezreel, engraçado que Jezreel é o lugar onde haverá a última batalha de todas, a batalha do Armagedon, mas isso aqui fica para outra hora. Eu já estou vendo todo o cenário aqui profético no final dos tempos, mas eu não posso entrar nele. Jezabel soube, então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela, querendo seduzir Jeú.
Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz Imri, que matou o seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Eram pessoas. Eunuco é aquele que simboliza uma pessoa assexuada, que tirou o sexo. Eles escolheram se tornar um eunuco para cuidar da rainha. Mas todos eles, os eunucos mesmos, já estavam contaminados. Só 2 ou 3, eu nunca tinha percebido isso. 2 ou 3 deles somente é que estão com Jeú. 2 ou 3 estão ligados. 2 ou 3 de uma multidão de eunucos que guardavam as princesas do rei. Só 2 ou 3 estavam ligados. E eunuco é homem e mulher. Amém? No reino do Espírito. Posso ouvir um amém aqui? Eunuco é aquele que se tornou eunuco para Jesus. Se tornou assexuado. Se tornou não prostituto por Jesus. Esse é um eunuco espiritual, uma virgem espiritual. A homens se tornam virgens espirituais. Deus vem buscar uma virgem, uma noiva ataviada para ele. Ele não vem buscar uma prostituta, uma mulher que se vende por prazer, uma mulher que se vende por dinheiro, uma mulher que se vende por um outro ídolo, um outro Deus. Ele fala que quem serve a mamão está servindo outro Deus, por exemplo. Isso é uma prostituição espiritual. Servir a Deus ou mamão? Quem você está servindo? Queridos, nessa batalha não pode haver resquício. Coisas pequenas no coração. Deus está levando a gente nas profundidades do nosso próprio eu, nosso próprio coração. Não podemos ter detalhes. E aí, tinham 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. Lançaram abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú, o seu cavalo, atropelou. Você pode dar glória a Deus? Eu declaro que hoje é momento de ministério, atropelar esse espírito da sedução. Em nome do Senhor Jesus, os eunucos vão lançar pela janela, vão lançar do alto lugar. Ela vai cair dos altos lugares hoje em nome de Jesus. Entrando ele, havendo comido e bebido, disse: olhar para aquela maldita e sepultar, porque ela é filha de rei. Se ela é filha de rei, sepulta ela. Foram para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas à mão. Então voltaram e não fizeram saber. Ele disse: esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o presbítero, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comerão a carne de Jezabel. Assim como os cães falaram, o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Entendeu comigo? Quem derruba Jezabel é a autoridade da unção sacerdotal real, que vai mandar cair. Ele vai mandar derrubar, e quem é o grupo de verdade, 2 ou 3, é que vão lançar da janela. Glória a Deus. E o ministério de Jeú, o cavalo dele, pisoteia em cima dela. Está comigo aqui? Glória a Deus. Tem cavalo nesse lugar? Glória a Deus. Tem unção ministerial nesse lugar? Amém. Glória a Deus. Tem unção sacerdote real aqui? Será que tem aqui? Amém. Será que a gente encontra um grupo de verdade aqui? Encontra sacerdote real aqui nesse lugar? Amém. Encontra sacerdotisa real aqui? Que ora junto com o marido, que ajuda ele, que impulsiona ele, que é radar para ele. Será que tem aqui esse tipo de gente? Eu acho que estou no lugar certo. Em 2 Reis, no capítulo de número 10, a partir do versículo 18. O Jeú, ele vai fazer uma conferência. Eu não vou nem ler, ele faz uma conferência ali e fala assim: olha, Acabe adora pouco a Baal, vou adorar mais a Baal. Claro que era uma conspirata, ele estava fingindo. E ele junta todos os profetas de Baal, ele vai lá, com os profetas, ele chama os capitães em segredo e fala assim: quando entrar, quem deixar escapar um, eu vou matar é você. E ele já tinha acabado com a casa de Acabe, que é os hospedeiros de Jezabel. Ele acabou com todos aqueles que eram descendentes de Acabe, ele extirpou um a um. Ou seja, ela não vai encontrar um hospedeiro, ela não vai encontrar alguém para governar sobre ele, ela não vai encontrar uma unção real do tipo da unção de Acabe para ela governar. Então Deus manda ele acabar com todos os homens que eram da linhagem de Acabe. Eram 70 homens, ele acabou com todos eles. Chegou em Jezabel, matou Jezabel, ele botou fim no espírito de Jezabel. E aí, por último aqui, ele vai chamar os adoradores de Baal, os profetas de Baal. Ele vai matar inclusive o sacerdote de Baal. Ele mata tudo ali. Todos os profetas de Baal, todos os sacerdotes que recitaram, ele acaba com todo mundo dentro do lugar. Acaba com todos.
Mas no versículo de número 27 a 31, segue um grande alerta para nós. 27. Diz que também quebraram a própria coluna de Baal, e derribaram a casa de Baal, e a transformaram em latrinas até o dia de hoje. Assim Jeú exterminou Israel a Baal. Jeú acabou com o profeta de Baal, acabou com tudo. Só que Jezabel lá tinha 450 profetas de Baal, e tinha 400 profetas do poste ídolo. Porém, não se apartou Jeú de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel, a saber, dos bezerros de ouro que estavam em Betel e em Dan. Ele não acabou com os postes ídolos. O que eu quero dizer para você, filho, é que numa guerra com o demônio, nós precisamos exterminar com tudo aquilo de ídolo que está no nosso coração. Não pode ficar nada. Não pode ter um detalhe. Jeú começa a perder território, sabe para quem? Para Azael, aquele rei da Síria que foi ungido pelo próprio Elias. Ele começa a entrar e cursar contra Israel, porque Jeú não arrancou o bezerro de ouro, nem de Dan, nem de Betel. Ele não arrancou o bezerro de ouro. Isso é um sinal para nós que não adianta só acabar com o espírito, você tem que acabar com os postes de Sírio, tem que acabar com tudo que pertence a ele. Tem que extirpar, e não pode haver detalhe profetas no nosso coração. Deus está me levando às profundidades do meu coração. Ele está levando eu a ver coisas da minha infância, coisas que eu achava que já estavam extintas de dentro de mim. Eu achava que eu já tinha dominado aquilo, eu achava que aquilo já estava debaixo dos meus pés. Mas eu encontrei dentro do meu coração algumas coisas. Mas eu me posicionei em Deus, no curso dele, e crendo nele, pela fé nele, de que tudo vai se cumprir. Mas nessa luta eu falei: Senhor, se há telhado de vidro aqui, então o Senhor trata primeiro comigo. Eu quero que o Senhor estique do meu coração todos os telhados de vidro, tudo que é detalhe na minha vida, o Senhor trata, por favor. E Deus está tratando. Mas hoje eu fui surpreendido por Deus para me falar para eu pregar sobre isso de verdade. Eu não achava que era agora a hora, eu não achava que eu ia pregar agora. Eu não achava que era esse o momento, eu não achava que era agora que eu ia sacar a espada. Eu não achava que era agora, eu achava que nós estamos num propósito aí de muitos dias. Eu achava que era depois, mas ele falou: pega essa espada hoje. Hoje eu estou pegando a espada. Você pode aleluia, glória a Deus? Estamos aqui pelo Senhor, lutamos pelo Senhor, amém, queridos? Espada pelo Senhor e por Gideão. Você fala glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Mas em 2 Crônicas, esse espírito, ele é sorrateiro, terrível, desgraçado do inferno. Não é fácil, não. Em 2 Crônicas, capítulo 21, se levanta um rei de Israel em Judá chamado Josafá. Fala, Judá. Nessa época, só para você saber aqui um panorama bíblico muito rápido. Já preguei 35 minutos. Vem comigo, ó. Tô zap, não tô? Tá aguentando aí? Tá com o cinto apertado? Deus está mexendo com você? Tomara que esteja mexendo com você. Aleluia. Em 2 Reis 21 tinha acontecido algo. Quando Salomão pecou, se prostituiu, o que Salomão fez? Se prostituiu. Salomão pegou 700 concubinas e 300 mulheres. Fez aliança com aquilo que Deus mandou ele não fazer. Ele se sujou espiritualmente. Quando Salomão se suja espiritualmente, as mulheres convencem ele. As Jezabéis que ele pegou, convencem ele de adorar os deuses dela. E ele começa a fazer templos para os deuses dela. Então Deus fala: agora eu vou rasgar o reino da tua mão, Salomão. E vai ficar dividido em duas casas: a casa de Israel, 10 tribos ao norte, a casa de Judá, porque eu falei que sempre haveria um remanescente meu em Judá com Benjamim, porque Judá anda junto com Benjamim, se tornar esse remanescente. 10 tribos ao norte, 2 tribos ao sul. Então agora você vai ver vários reis se levantando, tribo do norte e tribo do sul. Os que não serviam a Deus serviram a Jeroboão, que botou os bezerros de ouro. Foi Jeroboão que botou os bezerros de ouro para que os povos subissem para adorar no lugar errado, para que a adoração do povo fosse destinada para o lugar errado. Agora muitos reis que vêm da linhagem dele são corruptos, como Acabe, por exemplo. E aqui, na linhagem de Josafá, do sul, dos reinos de Judá, tinham reis que eram puros, alguns deles, outros não. Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão teve este irmão, os filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Versículo 6: andou nos caminhos dos reis de Israel, das tribos do norte, como também fizeram da casa de Acabe, porque a filha deste
de Acabe era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Ele só casou com uma mulher chamada Atalia, filha de Acabe com Jezabel. Olha como o diabo é astuto. O Jeú encerrou todos os hospedeiros de Acabe da tribo do norte. Ele matou a Jezabel, mas o espírito migrou para um que era servo de Deus. Josafá foi um dos maiores reis de Israel, que era íntegro, reto diante de Deus. O filho dele vai governar, aí aparece o espírito. Por isso que não importa ser somente ungido, e homem, não importa também com quem você casa. Não vai casar com o olho pintado que vai te seduzir, te jogar para o caminho errado. E aí ele casou com a filha, com a Atalia, com a filha de Acabe com Jezabel. Porém o Senhor não quis destruir, não, porque a filha desse era a sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Então, um rei mau, e a maldade de um rei, queridos, ela vai trazer consequências, não tem jeito. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança com que ele fizera, segundo a promessa que ele havia feito, de dar a ele sempre uma lâmpada e seus filhos. Ele fala para Davi: você vai ser lâmpada de Israel. E ele só não mata esse rei aqui, Jeurão, porque ele falou para Davi, prometeu para Davi que não acabaria com a genealogia de Judá, até porque é dela que vem Jesus. Posso ouvir um amém aqui? É da tribo de Judá que Jesus é. Então Deus não podia deixar acabar a tribo de Judá. Versículo 11: também fez altos no monte de Judá e seduziu os habitantes. Olha como ele operava no espírito da Atalia. A Atalia convenceu ele a construir altares para os demônios de novo. Ele levanta altares, ele levanta poste ídolo. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, nos caminhos de Asa rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo ao teu povo, aos teus filhos, às tuas mulheres e a todas as tuas possessões. Olha como a sedução entra, o resto vai. A herança vai, mulher vai, filho vai tudo. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeurão o ânimo dos filisteus e dos arábios, que estão do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele, e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos, suas mulheres, de modo que não deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Deus tem sempre o remanescente. Aleluia. Aleluia. Deus. Capítulo 22, a história continua. Os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeurão, fizeram rei a Acasias, seu filho mais moço. Acasias e aquele outro nome que eu acabamos de ler aqui, que era Jeoacás, é o mesmo nome, tá bom? Significava a mesma coisa, tipo José e Joseph, sei lá, alguma coisa assim, tá bom? Seu filho mais moço, porque a tropa que vieram com os arábios, o rei tinha matado todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeurão, rei de Judá. Versículo 3, presta atenção. Sua mãe, filha de Omri, chamava-se Atalia. Está dando o nome daquela mulher agora. Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Conselho da falsa profecia, conselho de Jezabel, conselho daquela que toma a autoridade do rei. Ela começa a governar sobre o filho. E aí Jeú vai para lá e mata ele, mata o outro rei, mata os dois morrem porque estão servindo a diabo. E no versículo 10, vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias. Repita comigo: Joás, filho de Acasias. E o furtou entre os filhos do rei, os qual matava, e pôs a uma numa câmara. Então, ela estava matando, agora a Atalia vai matar todo mundo, porque ela mandou o filho fazer, agora ela está fazendo. Essa mulher, esse demônio, esse principado, ele quer matar tudo aquilo que é unção real. Está comigo aqui? Ela não pode ver alguém investindo de autoridade que ela quer a cabeça. Seja com verdade, seja com mentira, seja do jeito que for. Ela quer a cabeça de profeta, ela quer a cabeça de rei, ela quer a cabeça daqueles que servem ao Senhor, que são verdadeiros sacerdotes de Deus, que são sacerdotes reis. Ela vai pedir a cabeça deles. E pede de todos, só que a filha, uma das filhas do rei, guarda o menino. Esse menino chama-se Joás. E Joás agora vai reinar. Depois disso, passa um tempo. No 7º ano,
capítulo 23, versículo 1. No 7º ano, Joiada se animou e entrou em aliança com os capitães de 100, com vários capitães de 100. Joiada, diga comigo, é sacerdote. É sacerdote. Diga, Joiada. Joiada. Anda na unção sacerdotal. Anda na unção sacerdotal. Estes, versículo 2, percorreram Judá e congregaram os levitas de todo, além de pegar capitães, ele pegou os levitas da casa de Judá, os cabeças da família de Israel, e vieram para Jerusalém. Versículo 3, toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus, e Joiada lhes disse: eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. Deus guarda a Deus. Glória a Deus. Ela quer acabar com o reinado, ele vai lá e guarda um, esconde o outro. Deus está escondendo você, aleluia. Deus está escondendo você aqui. Você está no esconderijo do Altíssimo. E nessa hora tem anjo de Deus trabalhando com espada de fogo, aleluia. Eles estão pegando da batalha. Anjos, pela parte do Senhor, podem agora fazer a limpa nos céus, aleluia. Nos telhados, aleluia. Quem tem ouvido para ouvir, ouça, aleluia. Versículo 12. Colocam Joás. Esse Joás é um rei menino, tem 8 anos de idade, é o rei mais novo que governou Israel. Vou te fazer a pergunta bíblica lá, o apóstolo do sábado, no dia 1º. Falar quem foi o rei mais novo que reinou Israel, você vai saber. Foi o Joás, ele tinha 8 anos de idade. Amém, queridos? Brincadeiras à parte. Ouviu Atalia o clamor do povo que corria e louvava o rei. Eles botaram o rei dentro do templo, tocaram trombeta e falou: louve o rei. Tinha um monte de capitão, tinha um monte de gente já preparada. Deus montou o cenário, dá glória a Deus. Deus escondeu o rei dele e montou o cenário no reino do Espírito, aleluia. E louvaram o rei. Veio para onde esse se achava, na casa do Senhor. Olhou, eis que o rei estava junto à coluna na entrada, e os capitães, os que tocavam trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava, e se tocavam trombetas. Também os cantores, com os instrumentos músicos, dirigiam o canto de louvores. É restaurada a unção da guerra, é restaurado o louvor de Deus, é restaurado tudo, porque está caindo o remanescente de Atalia, em nome de Jesus. Então Atalia rasgou seus vestidos e clamou: traição, traição. Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães, comando sacerdotal, que comandavam as tropas, e disse-lhes: fazei-a sair por entre as fileiras. Se alguém a seguir, matai-o a espada. Se alguém for atrás desse espírito, mata a espada. Foi dada a chance para ela falar: quem é por mim aqui, me siga. Porque o sacerdote tinha dito: não a matem na casa do Senhor. Lançaram a mão dela, e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram na porta dos cavalos. Você pode dar glória a Deus? Quem pegou aí? Foi com cavalos ministeriais que Jeú pisou Jezabel. É na porta dos cavalos que se mata a Atalia. Dá glória a Deus! Isso. Joiada, versículo 16, fez aliança entre si mesmo, o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Então todo o povo se dirigiu para a casa de Baal e a derrubaram, acabou com tudo que era ídolo, com tudo que era prostituição. Israel restaurou a casa de Deus, no capítulo de número 24. Só que esse morre no capítulo 24, versículo 15. A unção sacerdotal morre. Envelheceu, e Joiada dava os conselhos. Joiada ajudava ele a governar. Joiada botou ele como rei. Joiada apresentou as mulheres. Joiada fez ele criar filhos. Joiada deu a herança para ele. Joiada dava conselhos bons, porque ele estava diante de um sacerdote que buscava a Deus. Envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos. Olha quanto viveu Joiada quando morreu. Sepultaram nas cidades de Davi como os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus a sua casa. Depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais. Agora os de Judá sobem para Israel e serviram aos postes ídolos e aos ídolos. Os de Judá se corromperam também, e por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém o Senhor lhes enviou os profetas para os conduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. Até um Acabe que deu ouvido, queridos, Deus poupou. Até um Acabe que se humilhou, Deus poupou. Mesmo que os profetas viessem e falassem as palavras de Deus, eles não se arrependiam. E ele vai fazer pior.
O Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Quem que Deus pegou? A unção sacerdotal, a Zacarias. Sabe que Zacarias é esse? É o último que é citado lá no livro de Mateus, onde ele diz que mataram por último Zacarias entre o altar e o altar. É esse Zacarias aqui. Filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo, ele disse: assim diz Deus, porque transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixastes o Senhor também vos deixará. Conspiraram contra ele, o apedrejaram por mandado do rei. No pátio da casa, Joás mandou matar o filho do Joaída. Queridos, é muito sério. Por quê? Porque a unção sacerdotal não acompanhava mais o rei. O rei que está sem a unção sacerdotal, ele vai cair. Estou provando para você biblicamente, por N exemplos, que ele vai cair. Antes de findar o ano, subiu contra Joás o exército dos sírios. Quem? O Azael. E vindo ajudar Jerusalém, destruíram entre o povo a todos os seus príncipes, cujo despojo remeteram ao rei de Damasco, ainda que o exército dos sírios vieram com poucos homens. Contudo, o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque esses deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, assim executaram os sírios, o juízo de Deus contra Joás. Aí ele vai morrer pelas mãos dos próprios servos. Joás vai morrer de uma forma terrível, não vai ser lembrado. Acabou a vida dele porque acabou a unção sacerdotal de um homem que se levantou para colocá-lo como rei, de uma unção sacerdotal que o colocou como rei. Em Lucas, no capítulo de número 7, estou chegando no final da mensagem, por 10 minutos. Eu estou indo bem, hein? Glória a Deus. Vai dar um aplauso para Deus que está ajudando o seu pastor hoje. Glória a Deus por isso. Porque tem muita coisa para pregar e pouco tempo, hein? Oh, glória. Meu Deus, eu estou suando aqui. Lucas 7, capítulo 17, versículo 17. Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Uma ressurreição tremenda. E diz: essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Versículo 18. O Novo Testamento é igual ao Velho Testamento? Exatamente. Se no Novo Testamento você perde a capa profética, você perde a unção de ouvir a Deus. Se você já começa a andar pelos seus instintos, pelo que você acha, se você já começa a andar pelas notícias, por outras coisas, mesmo vendo, ele não via. Eles acabaram de chegar com o relatório, ele acabou de ressuscitar o filho da viúva de Naum. Ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou outros, ele abriu o olho do cego, ele fez coisas maravilhosas. Esses sinais e maravilhas estão nas mãos dele. Ele é o Messias. Então, no versículo 18, todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir? Ou esperaremos outro? Naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias, de flagelos, de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu: ide anunciar a João que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anunciamos o Evangelho. Ou seja, eu sou Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, ungido para evangelizar o pobre, para libertar o oprimido, curar o quebrantado, dar vista aos cegos, apregoado na sentada do Senhor. Você pode dar uma aleluia, glória a Deus? Jesus está provando para ele: eu sou o Messias. Isaías 61 é sobre o Messias. Eu sou esse, ô João. João perdeu a identidade profética. João perdeu a visão do seu Senhor. João se ensoberbeceu. Começou a achar que o seu ministério era mais importante do que o Senhor que ele servia. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeçar, motivo de tropeço. Tendo retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saís a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que saís a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. Sim, que saís a ver um profeta? Sim, outros dizem muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. E eu vos digo: entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Aleluia, glória a Deus. Jesus testifica do profeta que ele era, do naipe dele. Eu fiquei pensando: mas João não fez nenhum sinal. Por que Jesus considerava ele o maior dos profetas? Ele pregou arrependimento. Eu falei: ele pregou arrependimento, mas os outros profetas, Jeremias, ele chorou a ponto de falar: para de chorar que eu não vou salvar esse povo, porque eles são um povo rebelde.
Ezequiel viu os carros de fogo. O Elias mandou cair fogo do céu, fechou até o céu. Por que João é maior? Porque ele veio anunciar justamente o que ele perdeu. Ele apontou para o cordeiro. Ele disse: esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu uma pomba sair do céu e pousar sobre ele. Esse é o que o Espírito Santo repousaria. Ele é o Messias. O próprio João se perdeu. Mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Até aqui o reino dos céus era pregado, está próximo, mas em Jesus o reino dos céus é inaugurado. Você pode dar um outro glória a Deus? Aleluia. Aleluia por isso. Mas em Mateus capítulo 14. Mateus 14. Estou correndo. Mateus capítulo 14, nós vemos o que acontece com João. João está lá no palácio, fala para a mulher que Nariz, fala para Herodes que Nariz ele possuía a mulher do próprio irmão. Ele está atacando de frente o espírito da sedução. Ele vai preso porque está atacando esse espírito, mas está com telhado de vidro. Isso aqui é um sinal para nós profetas aqui. Tremendo. O que pegou João é uma coisa que pegou Elias. Deus coloca vestimentas corretas dele de pé de camelo. E comia mel silvestre com gafanhoto. Era simples. João tinha uma identidade linda. Deus colocou as vestimentas corretas, mas aí ele saiu do deserto e começou a ir para os palácios. Ei, está comigo aí? O palácio atrai. As coisas reais atraem. E ele começa no palácio, meteu o dedo onde não devia. Quando Jesus vem, em vez de seguir Jesus, ele fica lá e com os seus discípulos. Em Atos capítulo 19, ainda tem discípulo de João. Ele fala: vocês vão receber o Espírito Santo. Ele: não, nós somos discípulos de João. Nós estamos pregando arrependimento. Não. O Espírito do Senhor vai descer sobre vocês. Vocês têm que receber maior clareza do Evangelho. Ele faz a mesma coisa com Apolo e Priscila. Ele vai dar para eles uma... Desculpa, eu falei Apolo. Priscila, ele faz a mesma coisa com eles. Em 14:1, porque aquele tempo ouviu a tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviram: este é João Batista. O Herodes estava com a cabeça dele presa no João. E por isso nele houveram forças miraculosas. Ele nunca fez um milagre. Pelo menos está relatado. Porque Herodes, havendo prendido e atado João, o meteram no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não tinha visto possuído, eu estou atacando diretamente, confrontando isso com a sedução. Fica ligado aí, todos os filhos aí que estão comigo na batalha. E querendo matá-lo, temia o povo, porque eu tinha como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, lançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar o que pedisse. Então, instigada por sua maior espírito, de novo, pegando cabeça de gente de autoridade. Só que ele foi seduzido. Elias foi seduzido antes do orgulho, idem com João Batista. Tem a mesma coisa, a mesma pegada, o mesmo problema, o mesmo demônio trabalhando nos bastidores. Então ela é instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui, num prato a cabeça de João Batista, entristeceu seu rei, mas por causa do juramento dos que estavam com ele à mesa, determinou-lhe o que lhe desse. Você conhece a história, tomou a cabeça de João. Não perca a tua cabeça, sacerdote. Cuidado com o que você está vendo, cuidado quando o seu ministério se torna muito importante, cuidado quando você se torna mais importante do que o próprio Cristo. Isso acontece com Pedro. Em Mateus, capítulo de número 16, um pouquinho para frente, aqui, vem comigo em 16. Depois de Pedro confessar: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, isso abre portas no reino do Espírito, ele abre autoridade para ele, dá chaves do céu, o que ligar na terra é ligado no céu. Depois de algo, de um levantar de Deus, um testemunho de Jesus, em frente de todos os discípulos começaram a olhar para Pedro de uma forma especial. Esse aí vai começar a igreja, vai inaugurar a igreja. Pedro, e você vai ser o guardião aqui. No versículo 21, desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que era necessário ser um sacerdote e seguir para Jerusalém, e sofrer muitas coisas, os anciãos, os principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tenho compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda Satanás, portanto tu és para mim uma pedra de tropeço. Acabei de levantar você com uma pedra, agora você está fazendo tropeçar. Porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Poupar a vida é coisa dos homens, pois sacerdote é entregar a vida, pois sacerdote é altar, pois sacerdote é sacrifício. E Pedro está preocupado com as coisas do homem. E Pedro agora já acha que ele está numa posição de ensinar o seu mestre.
E o discípulo é menor que o silvestre. Meu Deus do céu! Mas por que nós ficamos com essa cabeça? João ficou com essa cabeça, Pedro ficou com essa cabeça. Em João 13, não precisa ver, ele fala: eu morro contigo, Jesus fala: você vai me negar 3 vezes. Aí tem que ir atrás do Pedro, porque o Pedro não adianta milagre, não adianta ver Jesus, não adianta mais nada para Pedro. O seu coração está mal. O seu coração vendo Jesus, não vendo Jesus, vendo as marcas, não vendo a marca, não importa, Pedro não consegue levantar de novo. Ele volta a pescar, ele volta porque é comum, ele volta para a sua vida cotidiana. Jesus vai lá restaurar Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Então apacenta o meu rebanho, vive por eles, morra por eles e doe por eles. É para isso que vive um sacerdote, queridos. O sacerdote carrega no peito e dos ombros o povo de Deus. Ele se dá pelo povo, ele gasta horas. Quantas horas minhas filhas não me veem? Quem se gasta por vocês? Quantas horas? Mas a gente quer um modelo errado, a gente quer um modelo do reino. Nós valorizamos aquilo que faz chover, aquilo que faz poder. Nós valorizamos essas coisas, infelizmente nós somos assim. E Jesus está falando: você tem que valorizar as coisas simples. O exemplo que eu estou tirando: quando você vê a mim, vê o Pai. Quando você vê a mim, vê o Pai pelas obras que eu faço. Mas tem algo que está em mim, que está no Pai: é o amor. Vocês veem amor. Se tem Jesus, tem amor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se ele me amar, eu e o Pai o amaremos e nos manifestaremos. Há pessoas que chegam num ponto no amor de Deus que elas conseguem as manifestações de Deus. Mas se alguém me ama, ele guarda o meu mandamento, do amor. E se ele me ama, o Pai também o ama. E eu e o Pai viremos para ele e faremos dele morada. A morada de Deus está no lugar de amor. A morada de Deus não está no lugar de juízo. A morada de Deus não está no lugar de estender os dedos, não está no lugar de apedrejar, não está nesse lugar. Alguém mandou um transcript hoje de uma pessoa que falou mal da igreja. A minha palavra foi: misericórdia, o Senhor não lhe impute esse pecado porque não sabe o que diz. Ponto final, acabou. Eu não quero mal das pessoas. Pode apedrejar, pode querer matar. Queridos, ainda será que é amor no nosso coração? Será que é amor? Esse Pedro que negou Jesus, esse Pedro que precisou ser curado, esse Pedro que precisou ir para dentro das profundidades do seu coração. Por isso o anjo com a vassoura, ele está entrando agora no nosso coração. Não há tempo de ter um pedacinho de ídolo. Você viu o que aconteceu com o Geu que guardou postes ídolos? Você viu o que aconteceu com o outro que, quando perdeu o sacerdócio, foi lá e matou o próprio profeta, que era filho do cara que levantou ele. Você vê o que acontece. Você não tome mais decisão na sua vida sem Deus, sem sacerdócio. Mas também não seja tímido tanto, ou tão humilde, entre aspas, que você não exerça a sua autoridade. Não faça isso. Em Atos capítulo de número 9, esse Pedro que nega Jesus, agora ele tem uma posição para andar. O que mantém a unção sobre a sua cabeça, queridos, é a posição da humildade, não tem outra. Humildade e autoridade estão intrinsecamente ligados. Posso ouvir um amém aqui? Se você quer manter a autoridade na sua vida, seja humilde, dependa de Deus, busque a Deus, procure Deus, fale com Deus. Pede para Deus olhar o seu coração e ver se é caminho mal em você. Peça para Deus ser sincero com você dentro de você. Porque nós não conhecemos a nós mesmos, o nosso coração é enganoso. Posso ouvir um amém aqui, meus filhos? Amém. Em Atos capítulo de número 9, tinha uma mulher chamada Lídia. Versículo 39, Pedro atendeu e foi com eles que pediram para ressuscitar essa mulher, que era Dorcas, depois era lá em Jope. E aí, ele tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram. O cenáculo é um lugar alto. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Cenáculo é um lugar alto. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Conduziram-no para o cenáculo, todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos de Dorcas. Fizeram então que estavam com ele, mas Pedro, tendo feito sair a todos, não é para espetáculo, como de joelhos orou. Como que ele se pôs no cenáculo? De joelhos. Se tem uma posição, queridos, que nós temos que andar, e ela é poderosa no reino do Espírito, são os joelhos. Os joelhos nos telhados. Temos que chegar nos telhados de joelhos, nos cenáculos de joelhos.
Orou e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou e chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou a viva e se tornou conhecido por toda a Jope. E muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Aí vai entrar um Cornélio na história, um centurião romano, que dava esmolas e continuamente orava a Deus. E estava orando como um dia, como o outro, às 3 horas da tarde, às 9 hora, são as 3 horas da tarde, hora de sacrifício. Ele está sacrificando na hora do sacrifício, de repente ele vê o anjo. E o anjo aparece e fala assim: vai lá atrás de Pedro, porque eu tenho um homem que eu levantei, que eu disse para ele que eu teria chaves, e esse homem precisa abrir as chaves dos lugares dos gentios. Mas o que me chama a atenção é no versículo 17, quando Pedro está, no mesmo tempo que estão indo os homens, o anjo mandou. Interessante que o anjo apareceu para ele, mas o anjo não habilitou. Você prestou atenção nisso? Não é anjo que habilita. O anjo não habilita. O anjo trabalha a favor daqueles que eu te dar a salvação, ao meu seu favor. Não é o anjo que habilita Cornélio. Ele fala: vai lá atrás do Pedro. É Pedro que tem chave. Nem o anjo tinha chave para abrir as prisões de Cornélio. É muito tremendo isso. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, ele viu lá o animal descendo, o lençol descendo com os animais. O lençol descendo com os animais, e ele viu lá animais sujos, ele falou: não vou comer. E Deus fala para ele: mata e come, porque não consegue puro que eu santifiquei. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado para a casa de Simão, pararam junto à porta, chamando da cava. Estava ali hospedado Simão por sobrenome Pedro. Enquanto ele meditava acerca da visão, disse o Espírito: que estão aí os dois, vai com eles. Mas no 9 que eu queria, na verdade, não é esse 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado. Eirado também é lugar alto, telhado também. Posso ouvir um amém aqui? Amém. Telhado. Por volta da hora sexta, a fim de orar, estando com fome, quis comer. Mas enquanto ele preparava a comida, sobreveio um êxtase. E aí que ele viu o céu aberto enquanto estava de joelhos. O sobrenatural de Deus se manifesta na nossa vida enquanto nós estamos de joelho. Glória. E na vida de Jesus, em Lucas capítulo de número 8, estou encerrando com mais 3 versículos, ok? Está comigo aí? Glória a Deus. Glória a Deus, ouviu? Glória a Deus. Glória a Deus. Em Lucas capítulo 8, Jesus tinha as mulheres que o serviam, tinha uma série de coisas, mas no capítulo 13, a partir do versículo 31, Jesus vai dizer algo aqui. Lucas 8, a partir do versículo 31. Não é isso não. A partir do versículo 19. Vieram ter com ele a sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Está comigo aqui? No reino do Espírito, queridos, você é reconhecido se você ouve a voz de Deus, se você pratica ela. No reino do Espírito, o sacerdote, ele é aquele que é desempenhado para ouvir a voz de Deus, e a realeza dele faz ele executar o que ele ouviu. Posso ouvir um amém aqui? Jesus está falando: eu sou esse tipo de sacerdote. Nada me para, não é minha família que está aí fora que vai me parar, não é aquele ali que vai me parar, não é a situação que vai me parar, nada disso me para. Eu estou aqui, e quem é minha família são aqueles que estão aqui dentro, já ouvindo a palavra do meu Pai. Eu não tenho negócio com ninguém, não é família, não é meu negócio é com Deus. Essa lição que Jesus está dando. Versículo 22, aconteceu que naqueles dias entrou ele num barco, na companhia, e falou: passamos por outra margem, aí vem um vento contrário, os discípulos estão com medo, mas eu quero dizer uma coisa: Jesus está no barco deles. Aleluia, glória a Jesus. O seu navio só não vai afundar se Jesus estiver no barco com você. Amém. E ele levanta, ele repreende o vento, ele fala: não, só pode ser Deus vendo o Filho de Deus. Ele vai repreender todos os ventos contrários na minha vida e na sua vida. Em Lucas capítulo 13, no próprio Lucas, agora sim no versículo 31, Lucas 13, 31. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-te: retira-te, vai daqui, porque Herodes quer matá-lo. Eu acho interessante a resposta de Jesus. Diante da afronta, diante da resistência desse espírito da sedução, que já operava por trás de Herodes, porque Herodes entregou a cabeça dele para ser governado pelo espírito da sedução. E Jesus não vai responder para Herodes, ele vai responder pelo espírito que age por trás dele. Ele diz: ele porém respondeu: ide dizer a essa raposa, ué, Herodes é raposa? Ide dizer a essa raposa que hoje amanhã expulso demônios e cura enfermos, e no terceiro dia terminarei. Importa contudo caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que o profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, matas o profeta, que obedece que foi enviado. Eu quis recolher vocês na segunda volta.
Jesus está dizendo, vai dizer para aquele demônio, aquela Jezabel que está por trás dele, aquele espírito de sedução que está por trás dele, que está governando ele, que usa a autoridade dele para arrancar a cabeça de rei. Vai dizer para ele que eu não vou hoje nem amanhã, porque eu vou morrer em Jerusalém, porque foi lá que Deus mandou morrer, e eu não tenho nada com você, eu não tenho medo de você, acabou. Está entendendo aqui, meu filho? Glória a Deus quer liberar uma Jesus. unção sobre nós, eu vou encerrar nesse capítulo, nesse versículo. Eu vou liberar uma unção aqui. E essa unção está em Apocalipse, capítulo número 11. Interessante que toda vez que na Bíblia fala revelação, no grego é a palavra Apocalipse. Versículo número 3. Nós precisamos dessa especificidade no meio. Darei as minhas duas testemunhas. Nos últimos dias, nos últimos 1260 vezes 2. Nos últimos 7 anos. Essas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Deus quer liberar uma unção como nunca foi vista. É o derramar o Espírito, o grande avivamento que Deus está mandando. Ele quer dar sobre essas testemunhas de Cristo. E Apocalipse 12 vai dizer que elas não venceram o diabo, venceram o espírito da sedução, porque eles guardavam a palavra do testemunho. Porque eles tinham a aliança de Cristo. E porque mesmo em face à morte, eles não amavam a própria vida. Você pode dar um aleluia, glória a Deus. É isso que elas carregavam. Mas elas carregavam uma vestimenta de humildade, muita humildade. Elas carregavam essa vestimenta. São essas duas oliveiras e os dois candeeiros. É a igreja, é o que Zacarias 4 viu, é o que estava dentro do tabernáculo. Se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Que coisa mais tremenda. Olha o nível da autoridade. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as armas, para convertê-las em sangue, bem como ferir a terra com toda sorte de flagelos. Em outras palavras, elas vão dar na unção de Elias e Moisés. Por isso Elias e Moisés estão com Jesus quando ele está glorificado, quando ele está vindo em glória. No Monte da Transfiguração, em Mateus 17, as duas testemunhas são Elias e Moisés. Eles que tinham esses sinais. Esses sinais vão ser derramados sobre a igreja, sobre testemunhas de Cristo. Mas para ser derramado e nós andarmos em tal autoridade, em tal nível de poder, é necessário a vestimenta própria. Ele tentou vestir João Batista com essa vestimenta, mas João Batista saiu do deserto e foi para o palácio. Para matar o escorpião, filhos, nós precisamos descer no lugar de lavar os pés. Precisamos descer no lugar do céu. Precisamos descer no lugar de colocar nossa vida, seja lá o que for da nossa vida em linha. Quero dizer, queridos, que nessa noite está caindo um demônio desgraçado. Glória a Deus. Está perdendo a força na nação. Estou dizendo isso para você, porque eu sei com o que nós estamos lutando. Amém. Está caindo dos telhados. Está caindo das nossas vidas. Mas o que o Senhor quer de verdade é o meu e o seu coração. Ele quer arrancar os ídolos, os altares dentro de mim e de você. Aleluia. Ele quer arrancar coisas que não estão alinhadas com o que Ele é, com a voz dEle, com a nossa obediência dEle. Ele quer arrancar toda a falta de sacerdócio da nossa vida, toda a morosidade e falta de oração, toda decisão que nós tomamos sem Ele, como Davi tomou uma decisão sem Deus e caiu pelo espírito da sedução. Já era o espírito da sedução seduzindo ele quando ele começou a ficar grande demais. Falou, vamos no capítulo 7, antes do 11, antes dele cair, ele falou, vou montar uma casa para Deus. Aí Deus manda, até o Natan, que é profeta, já está seduzido pela lisonja de Davi. Ele vai lá, lisonja, ele vai lá e fala assim, aquele dia ele fica triste. E aí Deus falou, ele dá uma palavra para você. Lisonja. O espírito da sedução é o sujeito de lisonja. É com você, você é o cara, né? Ele quer deixar você cheio, quer deixar você achando que pode as coisas. Queridos, nós não podemos nada. Eu estou contemplando minhas maiores fraquezas. E a Bíblia diz que quando eu sou fraco, que eu sou forte. Aleluia. E eu me regozijo, me alegro, me glorio nas fraquezas. Porque nesse lugar que eu preciso só de uma pessoa, daquele que é a ressurreição e a vida de Jesus. E ou eu creio nele, ou eu creio nele, eu não tenho outra opção. Um dia eu peguei a Bíblia e falei assim, Senhor, estava lá na antessala do meu pai enfermo. E eu falei, Senhor, perdi minha mãe de câncer, crendo no Senhor. Estou perdendo meu pai aqui no dia antes de eu ser ungido pastor. Senhor, onde está o Deus?
onde está o Deus que cura os enfermos, que ele entra no lugar e todos são sarados? E falei para Deus assim como eu estou falando com você, não só pelo meu pai, mas para todos aqueles que estão aqui, que a compaixão quando está passando um problema, queridos, ela vem sobre você e sobre todos que você está ali. Tem uma compaixão muito grande no meu coração pelos enfermos que estavam ali. Eu falei, Senhor, eu vou embora daqui mesmo com meu pai doente, porque amanhã eu vou ser ungido, no dia mais feliz da minha vida eu não vou ter meu pai comigo. E aí eu fui embora, deixei meu pai ali, deixei um amigo meu chamado Paulo. O Paulo ficou com meu pai lá. Meu pai não foi embora aquele dia, estava com pancreatite, não morreu nesse dia também. Mas o que eu pedi para Deus, eu falei assim, se isso não existe, se os enfermos ainda não são curados todos, não me vale a pena viver, eu não quero mais viver. Eu falei para Deus, porque ou essa palavra de Deus ela é verdadeira, ou ela é. Só que Deus agora acessou um lugar dentro de mim, do meu coração, onde eu sou fraco. E nesse lugar Ele está me fazendo crer nele. Ele está me fazendo acreditar que Ele continua sendo todo-poderoso, a ressurreição e a vida, Ele é a própria vida. Eu tenho que crer nele. Ou eu creio nele, queridos, ou eu creio nele. Não existe outro lugar para mim e para vocês. Vocês estão comigo aqui? Glória a Deus. Porque senão isso vai barrar a unção real na minha vida. O medo nos trava no espírito. E nós não podemos ser governados pelo medo. Jezabel, ela governa pelo medo. O espírito da sedução governa pelo medo. Viu, queridos? Mas a gente não vai ser governado pelo medo, não. Amém, meus queridos? Porque o Senhor não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de poder, de amor e de mente sã original. Mente sã. O Senhor agora possa entrar na nossa mente e fazer uma limpeza na nossa mente e também no nosso coração. Tirar os ídolos, os altares que nós plantamos aqui dentro, as coisas que nós não entregamos. Às vezes nós derrubamos 450 profetas de Baal, mas deixamos os postes ídolos, deixamos os bezerros de ouro, deixamos aquilo que a nossa mão fez. Bezerro de ouro é aquilo que a mão do homem fez, é a adoração que ele criou. Bezerro de ouro é a adoração que o homem cria. Deus quer destruir a adoração que você cria, e a adoração que você cria, a adoração que tem a ver com o que você fez. Eles lançaram com as suas mãos no fogo, Arão lançou no fogo, e saiu o bezerro de ouro. Jeroboão, para o povo não ia adorar, é o estereótipo da falsa adoração. Jeroboão, para o povo não ia adorar Israel, e poder sair das tribos de Israel, ele não ia adorar em Jerusalém, ele faz bezerros em outros lugares para o povo ir se prostrar nesses outros lugares, ele levanta outros 2 bezerros. Queridos, Deus, hoje é o dia de nós derrubarmos tudo no nosso coração, e nos distanciar de Deus, posso ouvir um amém? Por sua cabeça.